Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um episódio aqui, mais uma live do 10 Facebook Live, hoje com a presença da Daiane Udry, que é procuradora do estado do Paraná. Hoje vamos falar com ela sobre regulamentação sobre Bitcoin e outras criptomoedas, mas antes vamos falar aqui sobre o nosso patrocinador, a Brasiliex. Inclusive, né, se você estiver pensando em comprar ou vender criptomoedas, compre e venda na Brasiliex, porque lá você vai ter a segurança, né, de estar negociando numa exchange de criptomoedas segura, né, que nós recomendamos. O link vai estar aqui embaixo na descrição, tá? Mas enfim, recado dado, agora vamos aqui conversar com a Daiane Udry, né, falarmos aqui sobre esse cenário regulatório, o que ela vê para o futuro aqui no Brasil, e falarmos sobre os processos de regulamentação, né, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Mas se apresenta aí, Daiane, e fala o que você acha sobre as futuras, as atuais e futuras propostas de regulamentação. Bom, boa noite, primeiramente a todos, né? Agradeço aí o convite feito gentilmente pelo Rodrigo. É uma satisfação estar aqui falando de um assunto que eu gosto tanto de falar. Eu, na verdade, eu acho que antes de tudo sou uma grande curiosa do assunto, então eu estou aqui porque a minha curiosidade me trouxe até aqui. Bom, assim, o que eu posso falar de início da regulamentação das operações com criptoativos no Brasil é que o Brasil não tem, nesse momento, ainda um diploma normativo, legislativo específico que dê a segurança que esse mercado, nesse momento, precisa tanto, né? Nós temos, como você mencionou, propostas legislativas, um total são de 5, tá? 2 estão em trâmite na Câmara e 3 no Senado Federal, e de diploma legislativo ou normativo oficial apenas a IN 1888 da Receita Federal, que trata da tributação, mas a gente ainda não tem um diploma ou diplomas ou guidelines ou orientações oficiais que ajudem os operadores, né, desse mercado realmente a como devem estar se portando no mercado, ter orientações de como eles estariam ou não adimplentes, né, em compliance com a administração de uma forma ampla. Entendi, de fato, tem essa questão que muitas pessoas comentam da insegurança jurídica, né? Agora, um ponto destacado por você, né, que eu acho muito feliz abordarmos, é que você falou em 5 projetos de tramitação lá no Congresso. Eu estava ciente de 2 projetos na Câmara dos Deputados, né, um deles do Aldo Ribeiro, né, lá, deputado do Solidariedade do Rio de Janeiro, e no Senado Federal apenas de um, que seria do Flávio Arnes, da Rede, né, lá no Senado. Só que existem agora 5 projetos, então estamos vendo incrementos de mais projetos dia após dia, então talvez esse tipo de tema esteja cada vez mais presente nas discussões lá do Congresso Nacional, não é isso mesmo? Na verdade, sim, porque se a gente parar para pensar hoje, quando a gente fala do mercado de criptoativos, a gente está falando de um mercado que ele é global e de transações que têm uma natureza inerentemente, o que possibilita, né, as trocas entre pessoas no mundo todo. Então, você acaba não tendo mais essa questão de territorialidade estrita, né, dentro de um paradigma tradicional, digamos assim, do direito. Então, o que acontece? A gente começa a ver todos os estados do mundo olhando para isso e discutindo em áreas em que você consiga ter uma discussão intergovernamental. Eu cito, por exemplo, no âmbito da OCDE ou do BIS, em que você vê realmente a preocupação desses entes estatais, né, oficiais, de estarem debatendo, porque a dor é de todo mundo, essa dor do ponto de vista da administração, de como se regulamentar, como você garantir a rigidez dessas operações. Porque quando a gente fala de criptoativos, nós estamos falando de operações com esse ferramental tecnológico. E que são operações que, querendo ou não, trazem alguns riscos jurídicos, né? Então, a gente fala, por exemplo, do risco de cometimento de ilícitos penais com esses criptoativos. A gente pode falar de riscos à rigidez do sistema financeiro e monetário,
Um outro risco presente seria o risco inerente à captação pública de valores de investidores que não têm experiência e que acabam levando golpes, né? Os esquemas Ponzi de pirâmides, que é um outro risco que esse arcabouço tecnológico, esse ferramental tecnológico facilitou esse tipo de operações, né? Os ICOs, STOs e aí vai. E um outro risco é de realmente você não pagar, eventualmente, um tributo devido em operações que tenham uma manutenção de riqueza. Então, eu até falei que são esses principais riscos que o mundo, né, mapeou no atual estado da arte do mercado, e tem se olhado como você vai, de um certo momento, eventualmente, tentar interpretar ou aplicar a legislação que existe hoje em vários países a essas operações, ou se você vai eventualmente ter que fazer uma modificação no teu arcabouço regulatório, normativo, ou até implementar uma legislação específica. Então, é isso que a gente tem visto no mundo de uma forma geral, a tendência. Então, eles mapeiam esses riscos principais que essas operações com criptoativos têm despertado, né, do ponto de vista do status quo. E, num segundo momento, como que a gente vai lidar com esses riscos? Nós vamos orientar e tentar interpretar o que a gente tem nessas novas operações, e muitas vezes não vai encaixar, né? Como a gente fala, não vai encaixar uma bola num quadrado, né? Ou eu vou ter que modificar a legislação, ou eu vou ter que criar uma legislação específica para reger esse mercado. E entre essas possibilidades que o mundo tem avançado nas discussões, ora implementando legislações específicas, ora orientações, ora modificando legislação já vigente. E eu acho que o Brasil, da mesma forma, as propostas legislativas, elas trazem tudo isso, tá? Então, se você analisar as 5 propostas, é isso que a gente vê. A gente vê tanto dispositivos que modificam legislações de direito penal, de direito que regem as instituições financeiras tradicionais, como a gente vê também dispositivos que até então não existiam no sistema, que vêm para tentar suprir essa carência regulatória dessas operações, tá, Rodrigo? Mais ou menos assim, de forma ampla, né? Mais ou menos isso. Entendi. Mas você falou sobre 5 projetos, né? Isso eu tinha, como já mencionei aqui, eu sabia da existência de 3. Tá. E existiam, claro, pontos de consonância entre esses projetos, mas tinham projetos que divergiam em alguns temas uns dos outros, né? Eu queria saber de você o que você acha com relação a essas divergências, né? No caso haja mais 2, no caso você falou que tem mais 2 projetos tramitando lá no Congresso. Como resolver ali essas, digamos assim, essas diferenças, né, essas disparidades entre um projeto e outro? Você acha que os congressistas, né, chegarão ali a um consenso? Haverá ali um meio termo entre propostas, ou então a proposta mais rígida com relação ao controle de criptomoedas deve ser aprovada? Porque sabemos que uma regulamentação também muito forte, muito excessiva, poderia causar um certo regrudecimento das operações aqui no Brasil, em criptomoedas, né, em Bitcoin principalmente. Um projeto mesmo, eu sempre bato nessa tecla, um projeto falava sobre criação de criptomoedas, e isso aqui em terras aqui do território nacional. Falava que a pessoa que fosse criar uma criptomoeda teria que ter uma empresa com um capital X minimamente constituído para que se criasse uma criptomoeda, tinha uma série de restrições e pautadas naquelas restrições, o Bitcoin não poderia ter sido criado nessa para que a pessoa tivesse ideia. Aqui no Brasil, dado que a pessoa que tivesse criado o Bitcoin, ela não é uma pessoa conhecida, né, é uma pessoa anônima. Mas, digamos assim, você acha que deve haver um certo tipo de consenso, então a proposta mais restritiva, né, mais, digamos assim, mais pesada sobre as negociações de Bitcoin deve ser aprovada aqui no Brasil? Olha, eu não sei, né? Porque, né, infelizmente, eu ainda não tenho como saber exatamente o que vai ser. O que eu acho que deveria ser, que eu acho que seria a minha opinião, que analisando de uma forma ampla esses 5 propostas legislativas, a gente verifica que tem pontos de divergência, mas também tem pontos de convergência. Eu gosto de sempre ingressar nessa análise, como eu te disse, olhando os riscos jurídicos que as operações com esses criptoativos, tá? Inclusive, criptomoeda é uma espécie, despertam no sistema, tá? Com esse olhar de quais são os riscos que a gente tem que lidar, eu tento analisar essas propostas, vendo se essas propostas, de uma forma geral,
lidam com isso. O que eu acho é que a gente tem, sim, avanços, tem pontos de convergência, tem pontos de divergência. E que vai, sim, ser necessário nos pontos de divergências que seriam estruturais, como, por exemplo, quando a gente vai falar, inclusive, da própria caracterização ou conceituação dos objetos da legislação, de o que está sendo, o que vai abranger aquela legislação, sobre o que ela vai tratar. E a partir do momento que a gente tem termos ou conceitos diferentes, a gente começa a ter problema, porque a gente vai estar falando de, talvez, legislação que tem o mesmo objetivo, mas que trazem conceitos diferentes dos seus objetos e que acaba dando essa falta de comunicação. Então, você não sabe, de fato, do que está se tratando. Então, eu acho que vai ter que haver uma conversa. Eu acho que o mais correto seria ter uma análise conjunta e global, porque a primeira proposta é de 2015 e de lá para cá muita coisa mudou. A última proposta é da senadora Soraya, que é o 4207 2020, está no Senado, é a última projeto. Então, se você olhar a primeira proposta, ainda que é substitutivo da primeira proposta, e a última que ela apresentou, você vê que houve uma maturação disso, ainda que tenha alguns pontos que tenham que talvez ser melhores debatidos, inclusive com os players do mercado, porque eu acho que num ambiente que está crescendo, que é um mercado que está evoluindo e que cada vez mais tem mostrado potencial de crescimento, né? Nós estamos falando hoje de um mercado já trilionário. Essa conversa vai ser necessária para a gente poder estabelecer estándares que, de um lado, garantam a segurança dos operadores desse mercado, dos consumidores, dos investidores e outros riscos, né, que são realmente relevantes, e, de outro lado, que a gente consiga também permitir o florescer dessa tecnologia. O sandbox, né, que a CVM implementou, é um caso em que você começa a ver que há um espaço de maior diálogo e de experienciação e experimentação para a evolução desse ferramental, desse arcabouço tecnológico. Então, o mais correto seria realmente a gente olhar de uma forma geral essas propostas e conversar e tentar minimizar as dicotomias que são estruturantes, né, do ponto de vista de que eu vou normatizar daqui para frente. Então, tem que haver uma conversa. Eu acho que os projetos, eles são complementares, tá? Assim, uma análise ampla, tá? Então, a gente vê projetos que têm um olhar maior para os intermediários desse mercado, então exchanges, quem custodia esses criptoativos, e outros projetos que têm um olhar mais do ponto de vista de garantir a segurança dos investidores, por exemplo. Então, você vê que são âmbitos diferentes e que podem ser complementares, tá, Rodrigo? Mais ou menos isso, assim. Com relação às propostas, né, são 5. Na sua opinião, existe algum tipo de proposta que está um pouco mais avançada frente às outras, ou estão a maioria delas em um ponto muito próximo umas das outras com relação ao trâmite, né, do próprio processo dentro das casas legislativas? Olha, eu acho que estão mais ou menos um tempo parado. Eu acho que a gente tem que retomar a tramitação. Eu acho que os projetos da Câmara, por serem os mais antigos, eles tiveram um pouco mais de andamento, um pouco mais de repercussões, mais relatórios, né? A gente teve auditorias públicas, mas, assim, do ponto de vista de como está, ou a perspectiva de aprovação, eu acho que é o momento de talvez a gente estar avançando, porque é uma agenda necessária quando a gente fala da necessidade de fato, fomentar a economia numa era, né, que a gente está falando de pós-pandemia, e numa era que cada vez mais a gente vai estar falando de uma economia digitalizada, e eu falo mais, a gente está cada vez mais caminhando para uma economia tokenizada, né? Então, eu acho que o grande valor, se a gente for para pensar, da blockchain, eu coloco o blockchain aqui como uma espécie de DLT, é que está permitindo uma infraestrutura em que a gente começa a tokenizar ou trazer para o mundo digital valores, né? Que até então a gente tinha mais uma era de informações digitais, a internet é isso. Então, a gente precisa, sim, estar avançando para estar em consonância com o que está acontecendo no mundo. O mundo todo está vendo as vantagens e está caminhando porque a gente está vendo já o que a gente chama de uma arbitragem regulatória. Então, cada vez mais a gente vê países tentando aprovar legislações que garantam a segurança, né, e a rigidez e a seriedade do mercado que está nascente,
né? Tentando, de fato, trazer alguns estándares. Para quê? Para que ele, de alguma forma, seja um país que chame investimentos, que chame projetos, porque ele tem uma regulamentação mais amigável para esses empreendimentos. E a gente já está vendo. Opa, Dayana? Dayana, você me escuta? Eu estou te escutando. Não, deu um leve corte, eu não estava te ouvindo, mas pode continuar, perdão. Tá, eu não, estava falando da regulação, né, dessa arbitragem regulatória, de os países começarem a modificarem suas legislações para tentar chamar os investimentos, né? Então, a gente já começa a ver isso no mundo, e eu acho que o Brasil é um país que também tem que, de alguma forma, estar avançando nessa agenda, sim. Tá, Rodrigo? Essa é uma opinião que não só eu que falo, acho que os estudiosos da área falam a mesma coisa também. Não estou sozinha nessa. Você falou um ponto bem interessante sobre a questão da IN 1888, né, Instrução Normativa da Receita. E as pessoas até confundem, acham que essa instrução, né, e depois veio o complemento a ela, que foi a Instrução 1889, que estão havendo ali alguns tipos de debates para saber como fazer a tributação específica de cripto, né? Então, fazer meio que a extensão daquele tipo de instrução. E justamente é nisso que as pessoas se confundem, né? Acham que a instrução 888 e 1889 são para tributar, e não, se trata apenas de declarar, né? Apenas de declaração. A tributação, até o presente momento, de criptomoedas, se encaixaria ali na tributação de ganhos de capital, não é isso? Então, salvo engano, seriam cerca de, a cada 35 mil reais obtidos, né, com lucro de criptomoedas, durante o período de um mês, a pessoa faria ali o recolhimento, né, e pagaria o documento de arrecadação, acho que, se eu não me engano, na Receita Federal, né, que a pessoa pagaria tal documento, a pessoa pode obter no site da Receita Federal, e corresponde a 20% dos ganhos, não é isso? Mais ou menos, não é bem assim. Sabe, você trouxe um ponto, Rodrigo, que é super debatido e é objeto de várias discussões, tá? Eu acho que comentei com você antes de a gente começar rapidamente que a minha área de formação, de especialização é em tributação, né? Tributário. Sim. Então, a minha pós, meu mestrado e o meu doutorado que está em andamento, tá? Estou doutorando lá pela Católica de Lisboa, em Portugal, na área de direito tributário. Então, é super discutível. Por quê? Porque quando a gente fala de tributação disso, nós estamos falando de tributação de operações com criptativos. Eu bato muito nessa tecla, porque é disso que está se tratando. Não estamos tributando a blockchain, não estamos tributando o Bitcoin, nós estamos tributando as operações com esses criptativos. E quando a gente olha para as operações, nós temos que entender de que operações nós estamos falando. O que nós temos de orientação hoje é quando nós temos eu falo que é uma operação tradicional, em que eu adquiro um criptativo, no caso, por exemplo, um Bitcoin, vendo, e o que a Receita já orientou é que nesses casos de operações com criptomoedas, primeiro ponto, você tem que declarar, né, que você possui, porque é teu patrimônio, e segundo ponto, estão sujeitas essas operações, essas transações, ao imposto de renda pelo ganho de capital. E como é que é a normativa em relação a isso? Se você realizou uma operação ou várias operações no lapso de um mês, essas operações somaram mais de 35 mil reais, não é a mais-valia, não é o lucro, é o valor das operações. E se essas operações tiveram uma mais-valia, ou seja, tiveram um acréscimo, nem que seja de R$1.000, você teve aquisições de criptomoedas a 20 mil e no mês você faz várias operações que deram 35.001. Por ter sido mais de 35 mil reais, você vai pegar esse 35.001, diminuir dos 20 mil, ou seja, 10.001, e sobre isso vai aplicar uma alíquota, nesse caso, de 15%, tá? A alíquota do imposto de renda pelo ganho de capital, ele é progressivo, tá? 15, 17,5, conforme o valor. Então, até, se eu não me engano, 5 milhões é 15%. Então, nesse caso, seriam 15%, recolhe pelo sistema da guia, né? Pela guia específica, pelo sistema específico do GCAP, tá? Que é pelo ganho de capital até o último dia do mês seguinte. É isso que nós temos. Agora, nós temos muita discussão quando nós estamos falando de operações, por exemplo, de pessoas jurídicas,
operações de mineradores. Nós tivemos um minerador aqui que, de alguma forma, ela, de início, ela adquire Bitcoin e ela não vende na sequência, ou ela vai pagar imposto de renda nesse momento em que ela adquire, ou só quando ela realiza, no sentido de que ela vendeu esses criptoativos, esse Bitcoin, esse Ethereum, enfim, qualquer outro tipo de criptoativo. Então, nós temos várias áreas de incerteza aqui, tá? E que eu entendo que temos que olhar a operação, tá? Porque às vezes a gente está falando de coisas que a gente já faz, só que de forma diferente. Mas tem coisas que são híbridas, e aí está o desafio que a gente, quanto juristas e quanto pensadores desse novo direito, tem que quebrar a cabeça, né? E não é só no cripto, como na tributação de novas tecnologias, de uma forma ampla, a gente vivencia isso também, tá, Rodrigo? Até no meu livro, eu comentei com você que tá em pré-venda já, o último capítulo eu trato um pouquinho disso, tá? Sobre essa tributação dos criptoativos. Sim. Das operações com criptoativos. Você falou que é um tipo de alíquota progressiva, né? Isso vai de 15 até... Qual seria a alíquota máxima? 22,5, seu nome. Acho que é 22,5 o máximo, né? Do ganho de capital. Por esse Sim. regime, tá? E que nesse caso seria até o presente momento, já que não há uma regulamentação, se enquadrariam as criptomoedas, não é isso? As operações com esses criptos, sim. Isso. Pessoa física, tá? Pessoa jurídica, a gente não tem orientação específica ainda. Temos, numa daquelas propostas legislativas que eu comentei, um dispositivo que quer abranger essa interpretação para as pessoas jurídicas também, tá? Modificando a legislação do imposto de renda. Mas é uma proposta. Hoje, para a pessoa jurídica, a gente não tem uma orientação específica ainda não. Porque essa orientação é para a pessoa física, porque está naquele perguntão da Receita Federal do que se refere ao imposto de renda da pessoa física, tá? Então, a pessoa jurídica, a gente ainda está numa seara de discutível, tá? É discutível. A gente está numa área de interpretação e de tentar entender como encaixar, às vezes, esse quadrado nas bolas que a gente tem, que seriam as legislações vigentes, né, no sistema. Entendi. Então, no caso de uma empresa, caso ela mantenha criptomoedas, pelo menos com o nosso atual arcabouço jurídico, né, com a nossa atual legislação, não teríamos, digamos assim, uma certeza, ficaríamos no limbo, seria isso? Ficaria um brando Teríamos jurídico. que olhar o negócio, tá? Eu acho que teria que olhar o negócio, porque aí varia, né? Tentar entender o negócio, entender de qual é a funcionalidade que aquele cripto está exercendo naquele negócio, para daí tentar entender ou tentar orientar da melhor maneira possível quais são os potenciais regimes jurídicos que se aplicaria naquele caso concreto, tá? Então, assim, falar que tem de bate-pronto uma resposta, não tem. Não existe. Teria que analisar qual é a operação daquela empresa, entender aonde que o cripto se encaixa, para tentar daí fazer uma orientação que poderia falar, olha, acho que nesse caso a gente tem que olhar esse tipo de legislação, esse tipo de cedências tributárias, tá? Então não tem uma resposta de pronto, não, tá, Rodrigo? Sendo bem honesto, assim, não tem. Entendi. Na verdade, finalizando esse assunto sobre a IN 1888 e a tributação, a declaração, né, que a pessoa faz à Receita é até um pouco mais abrangente do que a tributação, porque a tributação, você falou que a pessoa só arrecada e recolhe, a Receita só recolhe depois que há a conversão em moeda fiat, né, isso depois que há a realização de tais moedas. Já a declaração não, a declaração, qualquer tipo de operação, seja até mesmo doação, né, doação em pagamento, qualquer tipo de operação que a pessoa realize com cripto, a pessoa nem mesmo fez ali a realização, tem que fazer esse tipo de, segundo a nossa atual IN 1888, fazer esse tipo de prestação de informação, né, declaração digital, informação que possui essas criptomoedas. Então, eu acho que são pontos aqui que a gente tem que distinguir, né, para as pessoas que tenham criptomoedas, pessoas até que têm muitas criptomoedas, mas são leigas na parte jurídica. Quando surgiu a IN 88, era direto pergunta de pessoas, Rodrigo, como é que eu faço, cara? Como é que eu faço aqui? Eu tenho que pagar imposto de quanto? A partir de quanto que as pessoas estavam meio que perdidas, né? Claro que com o tempo, com o passar do tempo, a informação foi sendo mais difundida e as pessoas acabaram se adaptando
esse novo tipo de realidade, tá? Mas, assim, não sei se você está por dentro das propostas ali, né, dos trâmites do Congresso Nacional, mas sabemos que esse ano é um ano de 2021, ainda estamos no processo da pandemia, tem muitas pautas ainda a serem discutidas lá na Câmara, né, principalmente pautas referentes a alguns tipos de reformas, e também ano que vem é ano eleitoral. Sabemos que as atividades lá no Congresso reduzem bastante, mas, assim, pelo que você vê, né, claro que não é uma certeza, mas pelo que você vê, pela sua opinião, você crê que algum tipo de regulamentação tende a passar ainda antes das próximas eleições de 22, ou então apenas em 2023 em diante? Olha, eu espero muito que a gente avance antes das eleições, porque eu acho que quanto antes melhor para o Brasil, e quanto antes melhor para o mercado aí que tem cada vez mais forte, né? Acho que assim é algo que eu gostaria muito de ver. Como você disse, certeza não dá para se ter, né? Eu não tenho uma atuação lá próxima a isso. Eu sou mais um olhar mais de quem estuda, de quem está acompanhando como uma estudiosa que eu sou a tramitação, tô lá nos sites, né? Tô cadastrada para receber as atualizações, mas eu não tô, né? Não estou, digamos assim, atuando à frente disso, né? Não tenho esse contato. Eu, como aí uma pesquisadora e uma romântica que sou, tendo a querer ou apostar ou desejar muito fortemente que a gente avance nessa agenda mesmo, como eu disse no início da nossa live, tá, Rodrigo? Assim, sendo alguém que fala romântica mesmo, né? De que realmente gostaria, desejaria muito fortemente que isso acontecesse, tá? Antes só de eu continuar, eu queria só fazer um comentário sobre a IN 188 que você acabou de falar. Sim, Que é importante deixar bem claro que a IN 1888 ela não trouxe a tributação, tá? A tributação é nada mais do que a interpretação que a Receita deu de que operações que aconteçam da forma que eu comentei, do exemplo do ganho de capital, se sujeitam à regulamentação do ganho de capital. A IN 1888 ela vem para ser uma normativa que objetiva que, primeiro, as exchanges forneçam informações para ela de operações e que, segundo, pessoas que façam operações diretamente entre elas ou que utilizem exchanges estrangeiras informem também isso para a Receita. Por quê? Porque é com essas informações que a Receita eventualmente vai poder ter acesso a incidências possíveis e que não foram recolhidas. Então, nada mais do que um dever acessório, tá? Então, ela é um dever de prestar informações para fins de verificação de incidências tributárias possíveis, tá? Então, de fato, como se disse, não institui a tributação. Ela só dá um dever de informar. E nisso está bem certinho o que você comentou. Então, só queria deixar isso bem claro mesmo. Seria meio que para fazer um cruzamento de dados, né, com o próprio data center da Receita Federal. E você tocou num ponto também bem interessante com relação aos esquemas Ponzi, né, as pirâmides financeiras. Eu queria saber, na nossa atual legislação, qual seria as punições, qual seria ali o ordenamento jurídico para tratar desse tipo de problema, porque, inclusive, estão até para apresentar um projeto, o advogado está querendo apresentar um projeto para tentar endurecer ainda mais penas para piramideiros, né, pessoas que divulgam esquemas de pirâmide, inclusive líderes, né, pessoas que não criam tal tipo de proposta, mas que saem fazendo a divulgação boca a boca. E sabemos que na época de redes sociais, né, essa divulgação acaba crescendo muito. E ao que eu soube, né, claro que eu não sou jurista, não sou advogado, mas ao que eu soube, assim, de maneira bem leiga, esses líderes ou não têm ali uma pena muito pesada, ou então não tem pena alguma. Geralmente eles são livres, né, têm meio que uma certa liberdade maior com relação a determinados processos, né, que venham a se dar na justiça. E eu queria saber de você exatamente isso. O que o nosso sistema legislativo atual prega para esse tipo de prática e quais são as penas tanto para os líderes quanto para as pessoas que criam esses sistemas de pirâmide. Bom, Rodrigo, eu vou ser bem honesta com você. Talvez eu vá te deixar um pouco na mão nisso, porque direito penal não é o meu forte, tá? Mas, assim, de início, eu acredito que algumas das práticas, elas podem a gente fala se subsumir, né? Ou seja, encaixar em previsões penais. E aí, o que talvez esse colega quis dizer é que essas
tipificações, elas não são tão severas para esse tipo de prática, ou às vezes não tem uma previsão específica para isso, e talvez a necessidade de avançar também nessa agenda, tá? O que eu posso dizer é que algumas das propostas legislativas eu verifiquei que houve, de fato, uma modificação na legislação penal posta, aumentando, ampliando as penas e colocando especificamente os termos com criptoativos. Então, eu acho que quis deixar a legislação penal mais clara para que você pudesse realmente penalizar quem comete esse tipo de ilícito, tá? E, obviamente, direito a indenizações, né, na área civil, tá? Então, assim, detectando potenciais arcabouços jurídicos que a gente tem hoje, você vai tentar, como foi que aconteceu, você entrar na justiça pedindo indenização de eventuais perdas que você teve, e, por outro lado, algumas das práticas, elas se encaixam sim, em tipos penais, tá? A pena específica eu não sei te dizer, porque a penal não é a minha área, né? Mas a gente vê que em algumas das propostas tem sim propostas de modificações na legislação penal brasileira para que coloque de uma forma clara que algumas práticas relacionadas às operações com criptos, se forem fraudulentas, vão ser penalizadas na esfera do direito penal e ampliando as penas a elas correspondentes, tá, Rodrigo? Mas, assim, saber especificamente, teria que chamar algum colega penalista aí, que não é minha especialidade, não é minha expertise. Certo. Com relação à questão de tributação, né, obviamente tem diferenças de empresas, né, que, no caso, as empresas que negociam com criptomoedas, no caso, as exchanges de criptomoedas que vendem, melhor, que a pessoa pode comprar ou vender criptos, na declaração existem percentuais diferentes de multas, né, caso haja descumprimento da informação, né, obviamente. Entre pessoa física e pessoa jurídica, só que em complemento até mesmo o que você me disse, né, em caso de em caso de uma empresa ser considerada, né, uma empresa equiparada, digamos assim, à pessoa física, né, vamos colocar aqui numa situação, como é que eu poderia dizer, um pouco atípica, né, em que houve ali, uma ação judicial que está analisando se uma empresa ela está utilizando ali as criptomoedas, como você me falou, né, que vai ser de cada caso para cada caso, mas estaria utilizando criptomoedas de forma bem parecida, como se fosse uma pessoa física, né, e meio que haveria tal enquadramento, né, dessa empresa próximo ao uso dessas pessoas físicas. Eu vou dar um exemplo para aclarar. Vamos dizer que eu compro criptomoedas para preservar meu patrimônio. Tá. A empresa faça a mesma coisa. E aí, sob entendimento do juiz ou da juíza, enquadre aquelas operações como daquela empresa como operações próximas de um uso de pessoa física. Não seria isso? Não, especificamente, porque a gente tem que entender que hoje o nosso arcabouço jurídico tributário, do que se refere à tributação pelo imposto de renda, ela tem um regime diferente, pessoa física, pessoa jurídica. Então, se eu sou uma pessoa jurídica que, de alguma forma, faço operações com criptoativos, eu tenho que olhar primeiro que operações são essas, qual que é o objeto social dessa empresa, lucro real, lucro presumido, ou é simples. Então, tem um monte de variáveis que vão poder, condicionar a resposta que eu vou dar. Entendeu? Então, por exemplo, se eu sou uma empresa que não tenho nada a ver com criptoativos, não estou no mercado, mas adquiri simplesmente para fazer um fundo, né? E sou pelo lucro presumido, por exemplo, eu vou estar fazendo uma declaração de contabilidade, reconhecendo isso como um ativo, né? No caso, não operacional dela, e terá todas as implicações, eventualmente, tributárias nesse sentido, tá? Então, depende. Então, depende, não vai aplicar o regime da pessoa física à pessoa jurídica nesse momento. Sim. O que eu comentei é que tem, sim, uma previsão numa das propostas legislativas que altera a legislação do imposto de renda e que aí sim tem por objetivo dar o mesmo tratamento que é dado hoje à pessoa física às pessoas jurídicas. Mas isso é uma proposta que está lá numa das propostas legislativas, é um dispositivo. Então, atualmente, a gente tem que analisar tudo isso que eu falei, todas essas variáveis, tá? Isso, exatamente. Dentro dessa insegurança jurídica, é isso que eu queria te perguntar, se caso você pudesse me responder, era, tipo, eu entendo perfeitamente que estamos num limbo, né, não existe nenhum tipo de definição legislativa sobre o caso, mas
caso uma empresa fosse tributada, a minha pergunta seria o seguinte, só explicando a situação, mas a pergunta de fato seria, caso a empresa fosse tributada, ela se encaixaria também nesses percentuais de 15 a 22,5% ou teriam outros tipos de tributos? Outro tipo de regime. Poderia até entrar nisso, mas depende da operação. Não dá para te responder de início. Então, é cada caso específico que as próprias partes ali da peça teriam que ver. Teriam que entender a sua operação. De fato, não tem resposta pronta. De fato, muito complexo esse tipo de situação, é uma insegurança muito grande. Eu queria perguntar a você, que agora está para ser aprovado, ainda não foi aprovado, mas está para ser aprovado ali o aumento, né, no limite de compra de dólares, né, aqui no Brasil. E isso seria um tipo de resposta com relação às pessoas que estivessem adquirindo criptomoedas, seja para práticas ilícitas ou lícitas, né, pessoas que pudessem estar se utilizando de cripto, né, sabemos que, embora tenha saído um estudo que a maior parte dos operadores de cripto não usam para lavagem de dinheiro. Sabemos que tem uma pequena parcela que utilizam, né, utilizam as criptomoedas para lavar dinheiro, mas você acha que esse tipo de medida está sendo uma resposta com relação a esse novo tipo de tecnologia, né, que as pessoas podem comprar cripto e, assim, claro, tem métodos específicos, né, que a pessoa vai comprar na exchange e vai poder lavar dinheiro. Existem alguns registros, a própria blockchain, o Bitcoin não é muito 100% privativa, né, tem lá o seu grau de privacidade, mas eu queria saber de você, esse tipo de proposta está sendo uma resposta às criptomoedas? Não saberia te falar se seria uma resposta, porque, por outro lado, se for nesse raciocínio, e aí você me corrija se eu estiver errada, é como se eu estivesse falando, já que pode ser utilizada para fins de lavagem, então vou ampliar o limite para poder usar desviar dinheiro, é como se nós estivéssemos premiando o comportamento ilícito. Eu não sei se faz sentido. Entende? Assim, tipo, do ponto de vista assim, de quem não conhece as razões que estão por detrás, mas que alguém que está fazendo um raciocínio ao contrário do que você disse. Assim, eu acho que não faria, assim, na minha opinião, não faria muito sentido, sabe? Mas não dá para saber, Rodrigo. Assim, eu acho que o que tem é um comunicado do Bacen falando que você não pode utilizar criptos para fins de fazer câmbio, né? Substituindo as instituições de câmbio, tá? Tem essa orientação. Num comunicado, acho que de 2017, não sou boas com números, né? Assim, de cabeça, e que diz que não pode você realizar compra de criptos para fins de fugir ao câmbio e as regulamentações, as legislações cambiárias, e até o imposto relacionado a isso, não pode, né? Então, eu não sei se faria sentido dentro do olhar sistêmico, tá? Jurídico, assim. Então, mas eu não sei te falar quais são as razões, não, tá? Isso. Não, eu perguntei assim no sentido de, por o mercado cambial, como você mesmo disse, né, ser mais regulamentado, ter ali um certo tipo de um controle, digamos assim, maior do que as operações do que certas operações com cripto, eu acho que poderia ter um tipo de discussão nesse sentido, mas de fato só o fato de haver aí tal premiação, né, então um incentivo para que as pessoas fizessem lavagem de dinheiro poderia de fato cair por terra tal tipo de argumento. Mas a proposta ainda não foi aprovada, mas pelo que eu soube vai aumentar de R$10 mil para US$10 mil. Não sei se você está a par disso, não sei se você está observando. Não, esse especificamente não, mas eu acho que com a valorização do dólar que a gente teve no último tempo até faz sentido. Exato. Não, e de fato me preocupa também caso a situação acabe piorando ainda. Claro que ninguém aqui, eu não sou economista, não estou aqui dizendo o que vai acontecer, mas sabemos que há uma certa preocupação com relação à taxa de câmbio, né, a taxa cambial aqui no Brasil, e sim, de fato, com o passar do tempo, não diria ainda hoje, né, claro que já sofremos grandes perdas, mas com o passar do tempo, sim, vamos dizer que o dólar disparasse ainda mais, né, fosse para, só um exemplo, 10, 20 reais, um exemplo. Nossa, aí de fato a situação de quem detém conta em bancos, quem faz ali transações, quem viaja muito, quem faz transações entre países, se complicaria bastante, né? E aí eu te perguntaria por isso, porque essas pessoas poderiam utilizar, por exemplo, nem que as pessoas que não fizessem lavagem, mas que se utilizassem de criptos como, por exemplo, a XRP, né, que é uma criptomoeda geralmente voltada para bancos, né, que fazem transferências entre países, né, entre fronteiras, e também pessoas que utilizam para driblar até a questão de taxa muito cara entre transferências bancárias. Então,
eu perguntei justamente nesse sentido, reformulando minha pergunta, agora sem haver a lavagem de dinheiro, mas eu acho que poderia, nesse caso ali, nesse cenário muito catastrófico, essas pessoas migrarem mais para essa alternativa descentralizada, né, para tentar fugir de tais taxas e também fugir desse tipo de problema, e isso poderia meio que gerar menos controle, né, dessas instituições. Isso, na minha visão, né, na visão deles, também poderia gerar uma certa preocupação para esses órgãos. Sim, a gente está vivendo, eu acho que é uma era no que a gente acredita mais, né? Então, no fundo, quando a gente fala de você utilizar os criptos, no fundo, você fala, eu acredito que isso vai garantir a perpetuidade do valor do meu dinheiro face à moeda estatal. Então, no fundo, se a gente parar para pensar do ponto de vista mesmo de social, sociológico, falando de confiança, né? Volta a palavra-chave que, para mim, é o central em entender o sistema é a confiança. No que a gente vai confiar? Quais são as instituições tradicionais ou essas novas formas de instituições, essas novas instituições que estão se formando, esses novos acordos, esses novos pactos, a gente vai confiar mais. Então, realmente é algo fascinante estar acompanhando, sabe, Rodrigo? Você trouxe um ponto que, para mim, é fascinante estar acompanhando. No fundo, quando você vê a Tesla investindo sei lá quantos bilhões em Bitcoin, é porque de alguma forma ele entende que aquilo vai dar uma maior garantia ao valor que ele tem e ele vai ganhar mais dinheiro com aquilo do que ganharia de uma outra forma, né? Então, no fundo, é um ato de fé, um ato de confiança, né? No fundo, é isso que a gente vivencia. Inclusive, recentemente teve colocado em pauta a discussão sobre a nova CPMF e também algumas discussões sobre impostos de vendas online, né, movimentações financeiras também, mas enfim, se houvesse tal tipo de proposta, né, se de fato voltasse essa nova CPMF, claro que seria com um novo nome, isso deveria de fato abranger as criptomoedas, com certeza, né, as operações em si, mas queria saber, inclusive, se há algum tipo de... Nesse ponto, não estou sabendo de nenhum projeto de lei, mas queria saber se existe algum projeto de lei que já esteja tramitando, então esteja para tramitar no Congresso, que fala sobre esse tipo de proposta, né, sobre um tipo de CPMF de operações em criptomoedas. Não que eu saiba especificamente disso, das criptomoedas, né? A gente pode estar falando de transações financeiras, né, que podem resultar nisso, mas assim, especificamente de cripto eu desconheço, sendo bem honesta contigo, Rodrigo, não estou por dentro. Se tiver, vou até dar uma olhada, mas desconheço. Entendi. E agora vamos colocar uma situação hipotética. Vamos dizer que uma pessoa compre criptomoedas e ela acabe falecendo. E os filhos sabiam da existência dessas criptomoedas, né? Os filhos e a esposa, então o marido dessa pessoa, sabiam da existência dessas criptomoedas. E no caso de haver ali a passagem, né, a herança, a tributação sobre herança, o que a nossa legislação atual de tributação fala sobre isso? Então, na verdade, assim, a interpretação do sistema posto, tá? Quando a gente fala de transmissão mortis causa, incide um tributo estadual chamado ITCMD, tá? Então, assim, a Constituição, ela dá uma competência ampla para os estados tributarem quaisquer bens ou direitos. Há um entendimento de que esses criptoativos são bens ou direitos, algo. Então, eles estão, sim, sob a incidência da tributação pelo ITCMD, tá? O Estado de São Paulo, por exemplo, modificou a sua legislação regente do ITCMD e previu expressamente que quando há doação pelo evento morte de criptomoedas, eles estão sujeitos ao ITCMD. E é uma interpretação que eu entendo que é cabível em qualquer um dos estados, porque no fundo é só você interpretar. Se eu coloco na minha legislação do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, de que incide o ITCMD sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos pelo evento morte ou pelo evento doação, eu estou sujeito ao ITCMD. Discussões podem ter e dificuldades podem ser encontradas quanto a qual vai ser a base de cálculo para você de fato poder tributar. Você vai utilizar qual cotação, porque a gente não tem uma cotação oficial, qual data, a data do falecimento, a data efetivamente da aquisição. Então, tem acho que algumas discussões que merecem ser levantadas e esclarecidas para fins de praticabilidade e efetivação concreta dessa tributação. Agora, de que não está sujeita, não existe. Na minha opinião, se sujeita sim, tá, Rodrigo? Tem toda uma justificativa e toda uma autorização
constitucional e legal para isso. Entendi. Queria agradecer a você pela entrevista, tá? De fato, suas informações, as informações que você passou aqui são de grande valia, de muita utilidade mesmo. Conseguimos, né, responder a pergunta de muitas pessoas que estejam assistindo aqui a essa live. Queria que você passasse as suas redes sociais, né, e que também desse uma palhinha sobre o seu livro. Eu acabei passando um pouco do tempo aqui, eu nem percebi, tá? Não tem problema. 35 minutos, mas acabei me empolgando, mas queria saber sobre suas redes sociais, né, para encaminharmos as pessoas para lá e também falar um pouco sobre o seu livro que está em pré-venda, não é isso? Isso, então, eu estou passando o meu Instagram, que é Daiana Udry, acho que você já deixou o linkzinho, porque o meu site está em construção ainda, tá? Mas nessa minha rede social, tem lá um linkzinho que tem todas as minhas demais redes. Então, tem Facebook, meu LinkedIn, o meu canal no YouTube, porque meu site, de fato, está em construção ainda. Então, em breve, quem, né, já me acompanha, já me seguir nas redes, já vai ter acesso ao meu site também, que vai ter meu blog, em que vai ter notícias e todas as informações de cursos, aulas que eu esteja na minha agenda, né? Dentro da minha agenda do ano. Então, eu vou deixar todas as informações no site, que acho que mais um mês, no máximo, vai estar no ar, tá? Mas, por enquanto, a rede social. O meu livro, amanhã, já vou estar disponibilizando informações maiores nas minhas redes sociais, mas é um livro que está em pré-venda pela editora Almedina, em que eu tratei como se fosse um grande curso geral, tá? Da matéria blockchain, tokens e criptomoedas. Então, eu faço análise jurídica, desde o que é, como surgiu, as discussões, regulamentação, mundo. Olha a regulamentação e como que estão as propostas, as 5 propostas aqui no Brasil. E um último capítulo eu trato das discussões relativas à tributação disso, tá? Então, é como se fosse um grande curso geral aí, jurídico, sobre esse tema. Basicamente é isso. Entendi. Muito obrigado, Daiana. E também queria agradecer aqui ao nosso patrocinador, a Brasiliex. Se você quiser comprar ou vender criptomoedas com segurança, faça isso na Brasiliex. O link está aqui embaixo na descrição. Pois é, rapaziada, nos vemos aí na próxima live. Muito obrigado novamente, Daiana. Obrigado, pessoal, que acompanhou a live. Tchau. Tchau, boa noite.